Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui em João 13, capítulo 18, que diz assim: Jesus revela seu traidor. Eu não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aquele que escolhi, mas é necessário que isto ocorra para que se cumpra as escrituras. Aquele que compartilhar do meu pão levantou-se contra mim. Estou-vos revelando este fato antes que aconteça, para que quando acontecer, vós possais crer que eu sou. Em verdade vos asseguro: quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me receber, recebe aquele que me enviou. Após haver dito estas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade vos afirmo, que um dentre vós me trairá. Os discípulos, olhando uns para os outros, perplexos sobre a quem ele se referia. Enquanto isso, um deles, os discípulos a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu peito. Simão Pedro fez alguns sinais a este, como querendo dizer: pergunta a quem se refere. Então, aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tens para fazer, fazei-o logo. Todavia, nenhum dos que estava ali ao mesmo entenderam por qual razão Jesus lhe disse isto. Considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, alguns pensavam que Jesus havia dito para comprar algo para a festa, ou que desse algo aos pobres. Judas, assim que comeu o pedaço de pão, saiu apressadamente, e era noite. Amém, né? Aqui a palavra vai nos dizer sobre algo muito interessante, né? Que é sobre Jesus revela seu traidor. Jesus aqui, ele sabia quem era todo o tempo, quem era Judas. Mas ele deu uma oportunidade, assim como ele dá a oportunidade para mim e para você. E não vamos julgar Judas, porque nem Jesus o julgou, nem Jesus. Jesus disse, a própria palavra o julgará. Então, os próprios nossos atos nos julgará, nossas palavras nos julgará. Entenda, a palavra do Senhor já é o juiz. Não cabe a mim e a você julgar, mesmo sendo Judas. Porque muitas vezes nós traímos. Nós traímos a palavra, nós traímos a Jesus com os nossos atos, com as nossas palavras. Nós ferimos o nosso irmão, o nosso próximo. Por isso, nós não devemos julgar. Devemos sim pedir perdão todos os dias. Mas nós temos que entender que Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus não veio para condenar. Jesus é amor, Jesus é justiça. Ele veio para nos ensinar o caminho da justiça, o caminho do perdão, o caminho de volta para o Pai. E aqui, todos os discípulos sentados à mesa, Jesus já tinha ceado com eles, Jesus já tinha lavado os pés deles. E ali Jesus precisa revelar quem é o traidor. E Jesus ali dá um pedaço de pão a Judas. Os outros discípulos olharam uns para os outros, mas não com um olhar de condenação, com um olhar de indagação. Será que sou eu? É o mesmo que devemos fazer muitas vezes. É olhar para dentro de nós, não olhar para o próximo, não atingir, não julgar, não condenar os nossos irmãos, mas olhar para nós mesmos e falar: onde eu estou errando, Senhor, para que eu possa mudar e melhorar. Me ensina, me ajuda. Porque a palavra do Senhor diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então devemos buscar o Senhor, devemos entender que cada dia nós devemos estar aos pés do Senhor, não importa as tempestades que vier, não importa. E aqui, Judas saiu apressadamente, depois que o Senhor deu o pão. Mas os discípulos não entenderam, porque também não julgaram Judas. Não julgaram. Não cabe a mim e a você julgar.
A palavra vai julgar. Só Deus é o nosso juiz. Mas existia um que estava deitado ao peito de Jesus. E esse era o discípulo do amor. É o discípulo ali, né, que sempre estava próximo de Jesus, porque ele entendeu o propósito. Então vamos entender o propósito. Pedro aqui pergunta para ele quem é. Pedro pergunta para João, né? João pergunta para ele quem é, porque você está mais próximo, você tem mais intimidade. Mas não é que ele tinha mais intimidade, é que nós temos que entender que quanto mais nós buscarmos o Senhor, mais nós temos dele, mais ele tem de nós. Esse é o segredo, né? E aqui ele pergunta para Jesus. Jesus fala: a quem eu dá esse pedaço de pão molhado na boca? E Jesus dá a Judas Iscariote. Ele sai apressadamente para cumprir. Porque Jesus fala para ele: o que tiver de fazer, faça-o logo. E ele sai para fazer. Então é sobre isso, né? É sobre entender o chamado de Cristo nas nossas vidas. Cada um de nós temos uma missão. Só que cabe a mim e a você escolher o caminho certo. Creio que Judas, se tivesse pedido perdão, o Senhor teria perdoado. Mas ele mesmo se automutilou. Ele se autocondenou, porque ele não olhou para dentro dele, como Pedro olhou. Porque Pedro, mesmo lá na frente, negando Jesus, o Senhor o perdoa, porque ele espera o perdão. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.